Olá, pessoal! Muita disposição, animação e concentração. Agora que vocês já sabem como achar a simetria dos arcos do 30, 45, 60 em grau radiano e também, pessoal, quando você tem arcos do eixo, que é o 90, 180, 270, 360. Agora eu posso ensinar para vocês como calcular seno e cosseno de um arco trigonométrico. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou ensinar de um jeitinho super bacana para vocês, ó. Vamos lá. Você já sabe que já foi definido que a origem é aqui, a origem. Nós combinamos quatro coisas: origem, sentido, sempre é positivo no sentido anti-horário, sistema de coordenadas cartesiana do René Descartes, eixo x, que é o cosseno, e o eixo y, que é o seno, ok? E o raio valendo 1. Então você já sabe que o raio é 1. Como é que você marca um ponto no sistema de coordenadas cartesiano? Se o raio é 1, então aqui é 1 e 0. E aqui, pessoal, como é que você marca aqui no eixo y? Aqui é 0 e 1. Então, ó, é 0 e 1. E a esquerda? A esquerda, o x é negativo. Como o raio é unitário, então aqui é menos 1 e 0. E aqui, né? Como o raio é unitário e como aqui a ordenada, o eixo está abaixo, então y é negativo. Então aqui é 0 e menos 1. Você já sabe que o primeiro elemento do par ordenado é x e o segundo é y, sempre nesta ordem. A primeira coordenada, a segunda coordenada é sempre x, y, x, y, x, y. Como o eixo x é cosseno e o eixo y é seno, então você já sabe que esse eixo x é o cosseno. Opa, cosseno. E o eixo y é o seno. Então você tem o eixo do cosseno e o eixo do seno, que é com sono, sem sono. Então, ó, cosseno é o eixo x, seno é o eixo y. Então, a partir de agora, a primeira coordenada, o x é sempre cosseno. Então, se eu perguntar para vocês, quanto vale cosseno de zero? Cosseno de zero é o raio, pessoal, vale o tamanho do raio, é 1. Então, aqui, ó, completando, aqui é 1. E o cosseno de 90? Cosseno de 90, ó, olha sempre a primeira coordenada, é 0. Aqui, ó, eu quero achar o cosseno, aqui é 90 graus. Vamos para o eixo do cosseno? Cosseno, 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 aqui é a origem. Então, a origem do sistema de coordenadas cartesiana, aqui vale exatamente 0. Então, aqui é 0. E o cosseno de π? Cosseno de π, vamos lá? Cosseno, 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 tá aqui. É o raio, pessoal, como está à esquerda, olha a primeira coordenada, vale menos 1, vale menos 1. E de 3π sobre 2, eu quero cosseno, e cosseno é sempre, olha o x, ó. Vamos lá, aqui é 270, eu quero cosseno de 3π sobre 2. Quanto vale cosseno de 3π sobre 2? É o 270, ó. Agora cosseno, 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 olha! Porque para marcar esse ponto aqui, ó, quando x é 0, y é menos 1. Então, esse ponto aqui, ó, x vale 0, y vale menos 1. Então, eu quero cosseno é x. Então, só pode ser 0. E o 2π, pessoal? O 2π e o 0 em radiano, tá? Coincidiram. Então, cosseno é a primeira coordenada. Então, vale 1. Então, o cosseno de 360 ou 2π, pessoal, poderia ser 2π ou 360, tá? Ambos valem 1. Tá? Então tem que saber grau e radiano. É mais comum pedir em radiano, mas tem que saber em grau também. Agora, pessoal, seno. Vamos completar a tabela do seno. Quanto vale seno de 0? Seno de 0, você olha a segunda coordenada. Vale 0. Olha só, o y vale 0. Por quê? Olha só. 0 está aqui. Agora vamos até o eixo do seno. Seno, 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 seno. Aqui é a origem. Então, seno, pessoal, de 0 é 0. Olha a segunda coordenada. Olha a segunda coordenada, 1. Olha a segunda coordenada, 0. Aqui, menos 1. E aqui, pessoal, 0. Então, pessoal, aqui fica muito fácil. Cada ponto é um par ordenado no sistema de coordenadas cartesiana. Ou é 1 ou é 0, pessoal. E quando a esquerda é negativo. Vamos lembrar,
cosseno é sempre assim, ó. Quem está à direita é positivo, quem está à esquerda é negativo. Seno, quem está acima é positivo, quem está abaixo do eixo X é negativo. Então, a referência do cosseno é o eixo seno, ó. Em relação ao eixo seno, tá? O cosseno fica à direita, é positivo. À esquerda, negativo. E o seno, a referência é o eixo do cosseno, ó. Quem está acima, positivo. Quem está abaixo, negativo. Por isso que você tem que saber, olha só. É a leitura da bola, ó. Quem está à direita ou acima é positivo. Quem está à esquerda ou abaixo é negativo. É sempre assim, pessoal. Agora, vamos completar também a próxima tabela aqui, ó. Vamos aprender a completar? E quando não são os valores do arcos do eixo, né? Agora, e quando está no primeiro quadrante, segundo quadrante? Aqui, ó, vocês completaram, né? Seno e cosseno, onde, tá? Estes valores são os arcos do eixo, ó, tá no eixo, ou tá no eixo das abscissas, ou tá no eixo das ordenadas, eixo do cosseno, seno. E agora, e quando não está no eixo? E quando os arcos, né, pessoal, não pertencem ao eixo? Bom, e quando está na bola? Então, aqui na bola, pessoal, como que você pode? Como que você pode calcular seno, cosseno e tangente do 30? Não, seno e cosseno primeiro, depois vamos ver a tangente, tá? Então, primeiro só seno e cosseno. Então, como que eu posso calcular seno e cosseno do 30, 45, 60, 120 de uma maneira muito fácil? Bom, eu já ensinei como completar aqui para vocês em grau e radiano, ok? A simetria dos arcos. Então aqui, ó, para você, né, calcular seno e o cosseno, você tem que saber essa tabelinha aqui, ó. Essa tabela que eu já ensinei para vocês de uma maneira muito fácil, né? Para seno e cosseno é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente ainda não vou precisar, garotada. É só seno e cosseno por enquanto, tá? Então, ó, perdão, turminha. Para seno e cosseno, você tem que saber sempre esses três valores aqui, ó. Esses três valores. Você tem raiz 3 sobre 2, raiz 2 sobre 2,5. É sempre assim. Ou é raiz 3 sobre 2, ou é raiz 2 sobre 2, ou é meio. Diferente disso, nunca. E exatamente estes arcos é o que cai no vestibular. Tudo bem? Então, ó. Você já sabe que você tem raiz 3 sobre 2, raiz 2 sobre 2,5. Quem que é o maior dessas três frações? Maior? Tem gente que fala que é meio. Não, meio é o menor. Raiz 3 sobre 2 é o maior, porque raiz 3 é 1,7. 1,7 aproximadamente, né? 1,73 e assim diante, é um número irracional. Então, raiz quadrada de 3 é 1,7 aproximadamente. Dividido por 2 é maior que 1 dividido por 2. Então, raiz 3 sobre 2 é o maior, guarda, maior. Quem que é o menor? Meio, porque 1 dividido por 2 dá 0,5. E raiz de 2 sobre 2 é o do meio. O do meio, pessoal, porque raiz de 2 é 1,4 aproximadamente. Dividido por 2 dá 0,7 aproximadamente. Então, ó, a partir de agora, este é o maior, este é o menor e este é o do meio. Então, maior, raiz de 3 sobre 2. Menor é o do meio. E o do meio é raiz de 2 sobre 2. Atenção, não vai confundir. O do meio não é meio, é raiz de 2 sobre 2. Então, ó, quando você quer calcular, por exemplo, seno de 30 graus, ó, vamos lá, eu vou marcar aqui, ó. Então, eu tenho 30 graus na circunferência, eu estou marcando assim, eu leio seno, ó. Seno de 30 é esse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Seno de 30. Seno, ok? E assim, eu marco cosseno. Assim, eu estou marcando cosseno de 30. Quem que é o maior? O seno ou cosseno? Ó, esse tamanho ou esse tamanho aqui? Ó? Eu estou perguntando, quem que é maior? Ó? Esse cosseno, que vale daqui até aqui, ó, isso tudo aqui, ou seno? Cosseno é maior. Esse tamanho aqui é o cosseno, esse tamanho aqui é o seno. Então, como cosseno é maior, então cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno, você vale raiz de 3 sobre 2. E o seno, como é menor, vale meio. É assim que você completa. Ó. Agora, vamos lá. Quem que é o simétrico do 30? 150. Ó. Seno de 150. Você está percebendo que seno de 150 tem o mesmo tamanho de seno de
30. Se você transportar aqui, ó, olha só o tamanho. Então, vocês estão percebendo que vale metade do raio da bola? Metade, outra metade aqui, ó. Então, aqui até aqui é metade, aqui é a outra metade, ó, daqui até aqui é outra metade. Então, metade mais metade, que dá o raio, ok? Então, aqui, se eu perguntar seno de 150 e o cosseno de 150, ó. Cosseno, você marca à esquerda, né? Então, olha só, tem que saber o sinal. Seno, quem está acima é positivo, abaixo é negativo. Cosseno, direita positivo, esquerda negativo, ok? Isso é sempre referência. Como é que era a musiquinha, ó? Quem está acima ou à direita é positivo. Quem está à esquerda ou abaixo é negativo. Guardem sempre isso, ok? Então, se eu marquei seno de 150 e cosseno de 150, quem que é o menor? O menor é 150. Então, o menor, quem que é o menor? É o meio. Então, o seno de 150 é meio. E o cosseno é maior, mas como está à esquerda, é negativo. Então, é negativo raiz de 3 sobre 2. É isso, pessoal. Então, você tem que saber completar essa tabela aqui, ó. Vamos completar? Próximo, ó. Agora, a família do 30 ou π sobre 6 em radiano, tanto faz. Poderia pedir cosseno de π sobre 6. Poderia estar aqui cosseno de 5π sobre 6. Você vai responder que é menos raiz de 3 sobre 2. Seno de 210 e cosseno desse mesmo arco, que é 210. Então, vou marcar seno. Estou marcando o seno. Ó, seno de 210. Tá aqui. Tá abaixo, ó, tá abaixo. E o cosseno, olha o cosseno de 210. Que é o simétrico do 150, ó. Tem o mesmo tamanho, tá vendo? Esse segmento aqui é o mesmo, para 150 e 210. Então, você já sabe que seno é menor e cosseno é maior. Então, como o cosseno é maior e está à esquerda, cosseno, você está à esquerda, então é negativo. É negativo, raiz de 3 sobre 2. E o seno, como está abaixo, é menor. Menor, então é meio. Como está abaixo, é negativo, menos meio. Então, tem que saber o sinal também. Ou é positivo ou é negativo. Finalmente, 330 graus. Olha o 330 graus. Vamos marcar aqui, ó. Seno. Olha o seno 330. Tá abaixo. Estou marcando abaixo, ó. Seno 330. E o cosseno, né? Cosseno tá à direita, ó. Cosseno, você tá à direita. Então, vocês estão percebendo que esse seno aqui, ó, se eu transportar esse segmento aqui, é numericamente igual aqui, ó, no eixo. Então, esse pedaço é igual a esse pedaço. Como está abaixo, né, pessoal? Vale metade do raio da bola. Metade mais outra metade é um inteiro. Como está abaixo é negativo, ok? Então, ó, aqui na bola, você tem que saber quem é maior e quem é menor. Toda vez que eu perguntar, ok, do seno e do cosseno, é maior e o menor. Então, ó, de novo, seno é menor, cosseno é maior. Então, menor, então só pode ser menos meio, porque está abaixo. E cosseno é maior, como está à direita, é raiz 3 sobre 2. Agora, vamos tentar entender uma coisa em comum. Olha, todo seno da família do 30, a resposta é meio, meio ou é menos meio. Meio, pessoal, é positivo no primeiro e segundo quadrante. E no terceiro e quarto é negativo. Então, por isso que, ó, seno é negativo. E cosseno, à direita é positivo. Então, é raiz 3 sobre 2, raiz 3 sobre 2. No 30 e 330, ó. 330, tá aqui, ó, raiz 3 sobre 2. E do 30. E quando está à esquerda, é negativo, ó. Negativo. Vocês estão percebendo que esse segmento aqui, ó, é raiz 3 sobre 2. Esse segmento também é raiz 3 sobre 2. Só que quando está à direita é positivo, à esquerda é um número negativo. Então, a partir de agora, toda a família do 30, ou simétrico do 30, na bola, o cosseno é tudo raiz 3 sobre 2, raiz 3 sobre 2, raiz 3 sobre 2, só que é negativo ou é positivo. Positivo à direita, negativo à esquerda. Seno acima positivo, abaixo negativo. É assim que você completa. Muito fácil, pessoal, esse jeito super bacana. Agora a família do 45 graus. Como é que completa a família do 45 graus? Seno de 45, você está percebendo que o seno é assim que você marca, ó, seno. Este é o seno e este é o cosseno de 45.
Então, você está percebendo que o seno e cosseno, pessoal, tem o mesmo tamanho. Olha o tamanho do seno e o cosseno. Então, todo meio de quadrante, seno e cosseno são iguais, ó. Tanto é que vocês já sabem da tabelinha. Seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. O cosseno também vale a raiz de 2 sobre 2. É da musiquinha, ó. Quando, né, a soma dá 90 graus, o seno e o cosseno são iguais. Pessoal, presta atenção. Seno do 30 é igual a cosseno de 60. Por quê? 30 mais 60 dá 90. Quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Ó. Olha aqui, ó. Seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Por que são iguais? Porque a soma dá 90 graus. Isto é sempre, ok? Então, continuando aqui, ó. Todo meio de quadrante é raiz de 2 sobre 2. Então, a resposta, toda a família do 45 graus na bola, toda. Então, presta atenção, né? Todo simétrico do 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 45 é igual a cosseno de 45. Então, é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Todos os meios de quadrante, você já pode responder. Todos os meios de quadrante, seno e cosseno, são iguais e valem raiz de 2 sobre 2. Então, ó, seno de 3π sobre 4, tá aqui. Seno de 3 no segundo quadrante é positivo. Mas cosseno, como está à esquerda, é negativo. Então, ó, quando você marca o seno, ó, marca o seno. Vamos lá, ó. Seno, estou marcando acima, então é positivo. E cosseno, eu estou marcando à esquerda. Ó. Aqui é a origem, não é a origem? Ó. A origem do sistema de coordenada cartesiana. Eu marquei à esquerda, ó. Esse é o tamanho do cosseno de 135. Então, a partir de agora, seno é positivo, é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno é negativo porque está à esquerda. E o seno de 5π sobre 4? 5π sobre 4 está aqui, ó, 5π sobre 4. Seno, eu vou marcar abaixo. E cosseno, eu marquei à esquerda. Então, ambos negativos. Ó. Quem está abaixo, à esquerda, é negativo. Então, é menos raiz de 2 sobre 2. Aqui também é menos raiz de 2 sobre 2. E no quarto quadrante? No quarto quadrante, vou marcar seno. Ó. Seno, eu marquei abaixo. Ó. Olha o seno. Ó. Esse segmento aqui, pessoal, vale... quer dizer, desculpa, seno está aqui. Esse segmento aqui, ó, o seno vale raiz de 2 sobre 2. Né? Esse segmento aqui, negativo. Como está abaixo, é negativo, ok? Então, ó, esse pedaço aqui do seno é esse pedaço aqui, ó, igualzinho, ó, se eu transportar, ok? Então, como eu marquei abaixo, então o seno é negativo. E cosseno? Cosseno, eu estou marcando a direita, ó, direita, então é positivo. Então, aqui, ó, seno é menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é mais raiz de 2 sobre 2. Qual é a conclusão que você pode tirar? Toda a família do 45, todos os meios de quadrante, resposta é raiz de 2 sobre 2. Ou é positivo ou é negativo. Seno, quem está acima é positivo, abaixo é negativo. Cosseno, direita positivo, esquerda negativo. É sempre assim, ok? Então, se eu pegar cosseno no terceiro quadrante, marco a esquerda, negativo. Cosseno, marquei abaixo, né? Seno, marquei abaixo, é negativo. Quer ver, ó? 135 graus, 135 graus, ok? Para seno. Seno, eu marquei acima, então é positivo. Cosseno, eu marquei à esquerda, então é negativo, ok? E da família dos 60, que é π sobre 3. Então, quem é da família de π sobre 3, da família do π sobre 3, vamos completar aqui, ó. Vamos completar. Eu já sei que seno, vamos lá, hein? Ó, seno de 60 é assim que você marca. Estou marcando seno de 60, marquei acima. Ó. Esse tamanho aqui é igual a esse tamanho. Ó, vale raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,8. 0,8. E o raio é 1. Ok? Tá quase o tamanho do raio. 0,8. Aqui ainda tem, né, esse pedacinho aqui. Ok? Então, e assim você marca o quê? Cosseno. Assim eu estou marcando cosseno. Quem que é maior? Seno. E o menor? Cosseno. Ó. É só ver quem é maior, quem é menor. Maior, seno. Então, seno. Seno de 60 é π sobre 3. Se é maior, é só colocar raiz de 3 sobre 2. Ó. Sempre ou é maior, ou é menor, ou do meio. Todo meio de quadrante é raiz de 2 sobre 2. Todo meio de quadrante. Quem são os meios de quadrante? π, 3π, 5π, 7π. Tudo sobre 4. Ok, pessoal? E agora... E o cosseno, cosseno, cosseno? Cosseno é menor, então é meio. Basta olhar, é leitura da bola.
Seno de 120, seno de 2π sobre 3 é 120. 2π, ó, seno maior, cosseno menor. Como está à esquerda, negativo. Então, olha só, aqui, seno, você é maior. Então, é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno é menor. Como está à esquerda, você põe negativo. Cosseno é sempre, ó, em relação ao eixo do seno. Cosseno, ó, direita positivo, esquerda negativo, ok? Seno de 4π sobre 3. 4π sobre 3 é um arco do terceiro quadrante. No terceiro quadrante, seno é negativo, porque está abaixo. Olha só, seno está aqui. Cosseno, você está aqui. Então, seno está abaixo, negativo. Cosseno está à esquerda, negativo. Mas quem que é o maior? Seno. Então, seno de 4π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno? Cosseno vale menos meio. Vale menos meio. Ok? Agora, no quarto quadrante, seno de 5π sobre, né, pessoal? Opa, aqui, ó, garotada, cometi um erro, né? Aqui não é 5π sobre 6, é 5π sobre 3. Me perdoe, pessoal. I'm sorry. É 5π sobre 3. Aqui são 5,60, né? 5π sobre 3. Então, seno de 5π sobre 3 aqui, ó, 5π sobre 3. Então, vai ficar o quê, pessoal? Seno é maior. Como está abaixo, é negativo. Então, põe menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 5π sobre 3? Cosseno, como está à direita, é menor, vale meio. Então, o que vocês perceberam aqui, preenchendo a tabela? Olha, o seno, pessoal, todos os resultados do seno agora é raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Ou é positivo, ou é negativo. E o cosseno? É tudo resultado meio, 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 meio. Ou é positivo, ou é negativo. Ok? Para isso tem que saber cosseno direita, positivo, esquerda, negativo. Seno, acima, positivo, abaixo, negativo. Ok, pessoal? Guardem sempre isso, pessoal. Então, isso aqui é um jeito super bacana. Muito obrigado, um beijão, pessoal.